Fala, realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Finalmente, sim, finalmente estamos começando mais um vídeo, mais um vlog de Study Bible aqui nesse canal. Porque há semanas nós não temos um vídeo desse, né não? Pois é, eu fiquei devendo aí os últimos capítulos do livro de Oséias, que eu não consegui sentar para estudar de jeito nenhum nas últimas semanas, mas eu finalmente consegui e trouxe o vlog aqui para vocês acompanharem essa minha leitura, verem como que eu fiz e também as lições que eu extraí desses últimos capítulos. O livro de Oséias é um livro maravilhoso, né? Nos traz a doutrina a respeito do amor incondicional de Deus pelo seu povo, né? Neste livro nós vemos Oséias se casando com Gômer, uma possível prostituta, uma mulher que acabaria se rendendo à prostituição, e nós vemos ele amando, acolhendo e protegendo essa mulher, mesmo essa mulher não merecendo o amor dele, né? E através dessa simbologia do casamento de Oséias e de Gômer, nós somos apresentados a esse amor de Deus também, que nos ama de maneira incondicional, mesmo nós não merecendo, né? Deus não só entregou uma mensagem profética para Oséias, como colocou Oséias para viver essa mensagem, e ele sentiu na pele, né, esse amor de Deus por nós, e também como que Deus se sente traído quando nós o abandonamos, quando nós o rejeitamos, e era justamente isso, né, que os israelitas estavam fazendo. Mas enfim, né, eu estava devendo esse vlog aí para vocês. As últimas semanas foram muito corridas, muito agitadas por causa das coisas do mestrado, do meu dia a dia, e também por causa de um projeto novo que eu vinha trabalhando, né, que eu já comentei com vocês, a mentoria de Volta ao Jardim. Uma mentoria que eu criei com o objetivo de ajudar outras mulheres a vencerem suas dificuldades e a construírem uma vida devocional lá no lugar secreto, de maneira constante, sólida e prazerosa. Mas essa semana, então, finalmente eu consegui sentar para estudar esses últimos capítulos de Oséias, consegui tirar um tempo para estudar, meditar, refletir, e aí eu gravei o vlog para compartilhar com vocês, né? Desta vez, assim como nos outros vídeos, eu fiz primeiro a leitura do texto bíblico, li, meditei, e depois que eu fiz as minhas reflexões, eu fui para a Bíblia de Estudos, né, que eu sempre uso. Lá eu li as notas de rodapé, os comentários, para me ajudar a compreender melhor esses capítulos, e depois disso eu utilizei um outro recurso, que foi o site Apologeta. Eu vivo falando desse site aqui para vocês, é um site muito bom, e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais deles aqui para vocês. Nesse vídeo mesmo, nesse vlog, no dia que eu fiz o estudo desses capítulos, eu não consultei nenhum outro material. Eu só consultei a minha Bíblia de Estudos e o site Apologeta, e com os dois eu consegui compreender bastante desses capítulos. É claro que a gente pode consultar outras fontes, mas se hoje você não tem recursos, o site Apologeta é uma dica muito bacana. Porque lá você encontra todos os livros bíblicos, né, com todos os seus capítulos, e você pode ter acesso a cada um dos versículos, né, de cada capítulo. E por baixo ali de cada versículo você encontra comentários bíblicos, reflexões a respeito desses versículos, para você compreender melhor. Então hoje, depois de fazer a minha leitura lá na Bíblia de Estudos, né, os comentários da Bíblia de Estudos, eu dei uma conferida no que o site Apologeta trazia a respeito de cada um dos versículos que eu li hoje, e isso me ajudou muito a compreender. Eu até fiz uma filmagem aí, estou compartilhando com vocês, para vocês verem como que funciona o site Apologeta e como que é super simples. Basta você digitar lá no Google Apologeta, você vai clicar no primeiro site, e aí você seleciona qual livro você deseja ver, qual capítulo, né, você deseja conferir, e ali você vai clicando nos versículos e encontrando os comentários. Como o site ele ainda não é tão antigo assim, eu não lembro quando ele foi criado, mas ele não é um site muito antigo, a equipe ainda está adicionando os comentários. Então, às vezes acontece de você não achar um comentário em algum versículo ou outro, mas você sempre encontra pelo menos algum, sabe? Você nunca vai achar lá um capítulo que não tenha comentário nenhum. E os comentários que tem podem te ajudar, te auxiliar a compreender mais. Usar esses recursos assim na internet pode ser muito bom quando você não tem nenhuma outra ferramenta. Mas se você tiver acesso a outras ferramentas também, é bom você dar uma conferida também, porque você pode dar uma comparada, ver se é isso mesmo, olhar de maneira crítica, sempre para você ter certeza daquilo que você está consultando também, daquilo que você está anotando. Então, realeza, depois de fazer minha leitura, os meus estudos e algumas anotações, eu quero compartilhar agora com você um pouquinho do que mais me sobressaltou aos olhos, sabe? Mais me chamou a atenção na leitura dos 4 capítulos que eu estudei, né, nesse vlog de hoje. Hoje eu estudei os capítulos 11 até o capítulo 14, né, a última parte aí do livro de Oséias. E aqui nesses últimos capítulos nós temos um balanço final, né, dessa mensagem que Oséias entrega ao Reino do Norte, ao povo de Israel. Lembrando que esse livro de Oséias, ele traz para nós
um apanhado, né, dessa mensagem que Oséias entregou ao povo, né? Deus usou Oséias como um profeta para entregar uma mensagem específica ao Reino do Norte, e Oséias provavelmente trabalhou mais ou menos de 25 a 27 anos nesse ministério como profeta, e o livro reúne, né, essa mensagem que Oséias entregou ao povo. Então aqui a gente tem noção do que Deus estava falando ao Reino do Norte naquele período, e também, não só ao Reino do Norte, mas nós observamos em determinados momentos que Deus também fala a respeito do Reino do Sul, né? A cidade ali de Jerusalém, de Judá, ao seu povo que estava também no Reino do Sul, porque apesar deles buscarem mais a Deus do que o Reino do Norte, eles também estavam passando por momentos difíceis, eles também pecavam em determinados momentos, eles também tinham reis que pecavam. Enquanto eles tinham alguns reis que buscavam a Deus, de tempos em tempos, eles tinham reis que não buscavam a Deus e que também traziam a idolatria e o pecado para o Reino do Sul. Então, embora o foco aqui seja Israel, o Reino do Sul também recebe em parte essa mensagem, ele também é culpado e chamado a atenção por Deus em alguns momentos, porque eles não eram perfeitos, né? Eles também estavam em pecado, eles também falhavam em algum momento. Então, só pra gente ter essa ideia aí do que é, né, o livro de Oséias, ele está trazendo uma mensagem de alerta ao povo, a um povo que estava imerso no pecado, na mentira, e o pecado de várias maneiras, né? Nós vimos que eles mentiam, que eles cometiam atos de adultério, de prostituição, cometiam a idolatria, que era a raiz de todos os outros pecados, né? A idolatria abriu a porteira para o pecado e eles foram pecando cada vez mais, porque justamente eles se esqueceram de Deus, esqueceram-se da lei de Deus e esqueceram-se de tudo que Deus havia feito por eles. Mas enfim, esse foi só um apanhado aí para você relembrar tudo aquilo que nós já estudamos e já vimos durante essas últimas semanas estudando o livro de Oséias, né? Eu acabei dando uma atrasada aí nos meus estudos, mas finalmente vou poder aqui encerrar o livro de Oséias e com certeza carregar após esse estudo e essa leitura muitas outras lições e aprendizados importantes. Mas sem mais delongas, deixa eu falar para vocês o que eu observei em cada um dos capítulos que eu estudei essa semana. Dentre esses capítulos, né, do 11 ao 14, o meu capítulo preferido foi justamente o capítulo 11, porque aqui nós vemos não só o amor de Deus para com Israel, através da figura dele como marido, né, que nós vimos durante o livro de Oséias, Deus carregando essa figura de que ele era o marido e de que Israel era a sua esposa, né, uma esposa que estava em adultério. Mas aqui em Oséias a gente tem uma cena linda onde Deus se mostra como um pai também, né? E ele se revela aqui não mais como um marido e Israel sendo a sua esposa, mas ele como um pai de Israel, Israel sendo essa criança que ele alcançou quando Israel estava lá perdido no Egito e quando Israel estava sofrendo no Egito, né? E aí nós começamos o capítulo 11 vendo Deus descrever justamente isso, né? Que Israel era um menino vivendo ali no Egito, e ali no Egito Deus o amou, Deus o resgatou, Deus o chamou para si quando eles estavam ali no Egito, quando esse menino estava ali no Egito, Deus chamou Israel para si e tirou Israel desse lugar de sofrimento, de um lugar onde o povo era escravizado, era penalizado, sofria, via de maneira muito cruel, né? Deus resgata o seu povo dali como uma criança é resgatada por um pai, né? E esse pai derrama sobre esse filho amor, graça, perdão, liberta esse filho do peso da escravidão, e não só de uma escravidão física, porque Israel realmente viveu uma escravidão física, e a gente lembra muito bem disso, né? Eles passaram 400 anos sofrendo lá no Egito, mas Deus não só libertou eles dessa escravidão física, como também os libertou de uma escravidão espiritual, porque Deus os salvou, os perdoou, né? E ele foi mostrando para eles o que era uma vida de liberdade nele. Mas como Deus fala aqui durante o capítulo 11, mesmo ele derramando tanto amor, tanta graça, tanto perdão e ensinando tanto esse povo como eles deveriam viver de maneira santa, pura e agradável a Deus, não como meras regras mesquinhas de um Deus maquiavélico, mas sim Deus concedeu a lei a esse povo com uma lei que carrega instruções, como nós já falamos em outro vlog, né? Não eram regras mesquinhas, mas sim as instruções de um pai de amor.
Mas ainda assim, mesmo ensinando tanto, amando tanto, cuidando tanto, esse povo dá as costas ao seu Deus. É como se um filho, né, fosse cuidado, protegido pelo pai, e depois que ele tem tudo, que o pai dá tudo, ele dá as costas a esse pai. É justamente isso que acontece aqui, né? Eles se voltam contra o pai, abandonam o pai. E aqui nós ouvimos o lamento desse pai, que está falando dessa atual condição, do seu filho que o abandonou, do seu filho que o esqueceu, né? E aí, mesmo em meio a essa dor de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser esquecido pelo seu filho, esse pai e esse filho, sabe, merecendo todo o castigo, porque o povo de Israel merecia ser castigado. Eles fizeram escolhas cruéis, né? Eles fizeram escolhas pelo pecado. E essas escolhas produziriam uma colheita terrível para eles. E eles mereciam essa colheita. Mas ainda assim, Deus olha com compaixão para esse povo. E as escolhas que eles haviam feito, né, de seguir um caminho distante do Senhor, caminhando contrariamente às leis de Deus, os levaria a uma jornada difícil, né? Eles escolheriam frutos terríveis pelas escolhas que eles haviam feito. E Deus sabia disso. E Deus sabia que eles eram dignos do castigo. Eles não eram dignos do amor, eles eram dignos do castigo. Mas ao invés de lançar sobre eles toda a sua ira, ao invés de derramar uma ira sem dó nem compaixão sobre eles, o Senhor se compadece deles. O Senhor sabia que eles mereciam um castigo terrível, eles mereciam a destruição. Mas ao invés de derramar destruição, Deus se compadece. E nós vemos essa compaixão de Deus aqui no versículo 8, onde ele diz assim: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adma? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Ou seja, mesmo sabendo que o povo merecia, Deus não agiu de maneira irada rapidamente. Ele pensou, ele decidiu derramar sobre eles sim o castigo, porque eles mereciam ser castigados, mas seria apenas um castigo, não seria a destruição completa do seu povo. E assim ele derramaria um castigo sobre eles, uma disciplina, mas não os destruiria por completo. A destruição foi o que aconteceu, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. E com essas duas cidades que nós vemos aqui, Adma e, e Zeboim. Foram cidades que foram destruídas, mas Deus não derramaria sobre o seu povo agora uma destruição completa, mas sim um período de disciplina e de castigo. E ao fim do capítulo 11, nós vemos Deus dizer justamente isso. Eu não vou destruir vocês, eu não vou agir como homem, vou agir como um santo, né? Como um Deus santo. Eu vou discipliná-los, vou ensiná-los, mas não vou destruí-los. E ele ainda diz que seria como um leão, que ao rugir de maneira alta e estrondosa, o seu povo ouviria o seu rugido e viria até ele, voltaria para casa. Então, ao mesmo tempo que Deus entrega aqui uma imagem de mostrar ao povo que ele está triste pela ação do povo, que ele está triste por ser abandonado e rejeitado e que o seu povo merece a ira, ele se compadece desse povo e derrama mais uma vez amor sobre esse povo. Ele trará disciplina, mas ele também derrama amor. No finzinho do capítulo 11, nós temos mais um vislumbre aqui de alguns pecados que tanto o reino do norte estava cometendo quanto o reino do sul. Nós vemos aqui que Efraim é acusada de mentiras, de enganos, e que Judá, que faz parte do reino do sul, é acusada de ser rebelde, né? E durante o capítulo 12, nós temos uma ideia geral, mais uma vez, a respeito do pecado que tanto o reino do sul quanto o reino do norte vinha cometendo, né? E nós vemos aqui que Deus fala que Efraim, né, que é o povo de Israel, eles alimentavam-se do vento, eles estavam correndo sempre atrás do vento, porque eles estavam sempre se entregando ao pecado. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo Deus vindo e perdoando a eles, eles se entregavam ao pecado. E nós vemos aqui em determinado momento Deus se lembrar de Jacó, né, que foi um homem que pecou muito contra o Senhor, que foi um homem trambiqueiro, mas que o Senhor restaurou a vida dele. E em outros momentos nós vamos ver também outras passagens a respeito de quando o povo de Israel pecou e se afastou do Senhor. Mas o interessante da gente observar aqui no capítulo 12 é que Israel, como nós já vimos nos outros capítulos, estava abandonando o Senhor, estava rejeitando o Senhor e ao mesmo tempo que estava dando as costas para Deus, estava depositando a sua confiança em homens. E como que era, Thaís, esse depositar de confianças em homens? Eles confiaram em outras nações, eles confiaram na Assíria e no Egito ao mesmo tempo, fazendo alianças políticas e militares com essas duas nações.
acreditando que essas duas nações protegeriam eles de outras ameaças, de outros povos, né? Os manteriam seguros. Mas nós vemos claramente aqui Deus condenando essa ação deles em vários momentos, alertando a eles de que essas alianças políticas não trariam para eles segurança, não trariam para eles um futuro de paz e prosperidade. Apenas Deus poderia protegê-los de verdade e Deus desejava protegê-los, mas eles estavam abandonando a Deus, rejeitando a Deus e adorando vários outros deuses ao mesmo tempo e vivendo de maneira leviana e, consequentemente, saindo debaixo dessa mão protetora de Deus. Não era Deus que estava se afastando deles, eram eles que estavam se afastando de Deus. E ao invés dessas alianças políticas com a Assíria e o Egito trazerem bons frutos para eles no futuro, trariam, na verdade, um grande mal, porque seria justamente essas alianças políticas com dois países adversários ao mesmo tempo que traria o castigo para Israel. Nós sabemos que no futuro, algumas décadas depois, né, de Oséias falar, mais ou menos no ano 722, se eu não me engano, os assírios dominariam Israel, dominariam o reino do norte, levariam o povo ali exilado, né, para a Síria. Então, essas alianças políticas trariam consequências para eles no futuro. E Deus já estava alertando eles aqui para não cometerem esse erro. E por que isso daria errado, né? Porque a Síria e o Egito eram povos opostos, né? Eram povos diferentes que viviam também em confusões políticas. E ao mesmo tempo que eles se amigavam com a Síria, eles se amigavam com o Egito. Então eles não escolhiam um lado também, eles ficavam no meio dessa confusão. E aí depois esses próprios conflitos políticos vão recair sobre Israel. E Deus vai usar vai permitir esses próprios conflitos políticos para disciplinar e ensinar o seu povo. O capítulo 12 também nos permite ver, como eu já falei, várias passagens em que o pecado se fez presente na história dos israelitas, né? Deus elenca ali algumas passagens, alguns momentos, como o próprio Jacó, e mostra como que o povo pecou em vários momentos. E Deus também alerta eles de que em vários momentos Deus levantou homens, levantou profetas para chamar a atenção deles, para levar a palavra de arrependimento, para que eles acordassem para a vida e se arrependessem. Mas eles não deram ouvidos a esses profetas em vários momentos e mais uma vez não estavam ouvindo o que Oséias estava dizendo, né? A palavra que Deus estava entregando para Oséias. Já o capítulo 13, ele nos revela um pouco mais a respeito da ira do Senhor e do que aconteceria com Israel se eles continuassem pecando. O capítulo 13 nos mostra que foi justamente por causa da idolatria e do pecado que começou a fazer parte do dia a dia dos israelitas, como a mentira, a violência, o roubo, né? Essas pequenas ações pecaminosas que foram se tornando corriqueiras, né, no dia a dia desse povo, fez com que eles abandonassem a Deus, fez com que eles rejeitassem a Deus, né? O pecado era um resultado dessa rejeição e desse abandono. E por causa disso, eles seriam punidos, eles seriam disciplinados e castigados. E aí aqui no capítulo 13, é muito interessante a gente observar que o Senhor diz que os israelitas seriam como uma neblina da manhã, ou seja, seriam como coisas passageiras, né? Eles pereceriam justamente por causa das escolhas terríveis que eles haviam feito. E Deus também lembra a eles de que o tempo todo Deus havia cuidado deles lá no deserto, que havia feito eles prosperarem, que havia protegido, que havia dado tudo o que eles precisavam. Mas quando eles ficaram satisfeitos, quando eles encheram a barriga, sabe? Igual lá na passagem do maná, né? Quando eles se fartaram de comer, ao invés de permanecer com Deus que havia cuidado deles, que havia zelado por eles, que havia protegido a eles, eles deram as costas a esse Deus. Isso me faz pensar em quantas vezes nós também, né? Nos beneficiamos daquilo que Deus nos dá, que Deus responde uma oração, que Deus atende um dos nossos pedidos, e ao invés de permanecer com Deus, ao invés de permanecer gratos a Ele, né, ao invés de continuar caminhando, continuar buscando, nós damos as costas a Deus. Porque em alguns momentos nós ficamos mais interessados naquilo que Deus pode nos dar do que na própria presença dEle. E a presença dEle é o bem mais precioso. Embora nós precisemos sim de ajuda, de soluções em alguns momentos, né, de milagres, os milagres não são mais importantes do que a presença de Deus para nós, do que a companhia dEle, do que o ensino, a instrução, do que a presença dEle. Então a gente não pode cometer esse mesmo erro dos israelitas, sabe? Achar que isso é normal e ir buscar a Deus só quando nós estamos precisando. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus constante, que busque a Ele em todo
todo o tempo, independente do que Deus pode fazer, independente do poder que Deus tem. Nós não devemos buscar a Deus por aquilo que Ele faz, mas nós devemos buscá-lo por aquilo que Ele é. Nós aprendemos muito isso quando lemos lá em Daniel, né? Nós vemos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante de uma fornalha ardente não desistiram de sua fé em Deus, porque eles não confiavam naquilo que Deus podia fazer simplesmente, mas sim confiavam em quem Deus era. E eles se dispuseram a adentrar aquela fornalha ardente, se dispuseram a morrer em nome do Deus deles, porque eles não adoravam simplesmente um Deus que fazia coisas para eles, eles adoravam o Todo-Poderoso. E para eles, se Deus os livrasse daquela fornalha, eles permaneceriam confiando em Deus. Mas se Deus não os livrasse, isso não mudaria a fé deles, porque eles confiavam em quem Deus era e não no que Deus podia fazer. E era essa fé que estava faltando nos israelitas. E muitas vezes é essa mesma fé que falta na gente, né? Então que a gente possa refletir nisso e confiar em Deus, não por aquilo que Ele faz por nós, mas por quem Ele é. O nosso Deus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, um Deus majestoso, mas que mesmo em tanta grandeza e poder, se importa com seres tão pequenos como eu e você. Outro ponto muito interessante ali do capítulo 13 é o finzinho dele, né? Porque ele traz pra gente uma imagem muito forte. Ele mostra que, assim como uma mulher com dores de parto sofre muito quando ela está com dores, mas o bebê não consegue sair, sabe? Assim também sofreria os israelitas. Os israelitas, eles pecaram tanto e eles se distanciaram tanto do Senhor que, se eles não se arrependessem, abateria sobre eles um tempo de grande aflição. Eles seriam invadidos, dominados por outros povos e não haveria a mão de Deus para protegê-los e socorrê-los, porque eles haviam rejeitado esse Deus. E aí o capítulo 13 traz essa imagem pra gente, né, dessa mulher que está tendo dores de parto, mas que ao invés do bebê sair, ele escolhe permanecer no útero. Ele não dá ouvidos às dores da mãe e ao impulso da mãe em botar esse bebê para fora. E o útero, que era um lugar de vida, se torna um lugar de sofrimento e morte, porque o bebê não saiu, o bebê preferiu ficar ali preso. E essa imagem foi que Deus usou para mostrar que o povo, ao invés de ouvir a Ele, de atender ao pedido dele, de se arrepender, de se voltar a Ele, permanecia no erro. Eles preferiam permanecer no erro. E ao fazer isso, eles também se deparariam com esse caminho de sofrimento e morte no futuro. E eles não poderiam contar com a mão de Deus para salvá-los, para protegê-los e guardá-los. E aí, no finzinho do capítulo 13, nós vemos, né, a descrição do que aconteceria com o povo israelita. E eu nem vou repetir aqui, porque você já deve ter ficado petrificada aí com essa imagem que é muito forte, né, que é muito dolorosa. Mas em meio a uma palavra tão dura, a uma palavra difícil de ser digerida, né, o Senhor também traz uma palavra de esperança. E é isso que nós vemos ali no capítulo 14. Deus não está entregando essa passagem aos israelitas apenas para deixá-los deprimidos, angustiados, ou sem chão, sabe, sem rumo. O objetivo de Deus é entregar essa mensagem através de Oséias, era fazer com que o povo se arrependesse. E é justamente isso que Oséias fala no capítulo 14. Ele traz essa ideia de arrependimento para o povo e mostra para eles que ainda havia tempo deles se voltarem para o Senhor, que ainda havia tempo deles se arrependerem de verdade, deles buscarem ao Senhor. Porque se eles fizessem isso, Deus os redimiria, Deus os perdoaria e Deus os livraria daquele castigo que viria no futuro. Contudo, Deus os amava de tal maneira que, mesmo com esse povo tão obstinado e tão rebelde, e com esse povo não dando atenção a Ele escolheu também trazer a eles uma palavra de esperança. Deus escolheu se comprometer com esse povo e se comprometeu a, no futuro, redimir esse povo, restaurar esse povo, trazer esse povo de volta para si. E por mais que no futuro os israelitas fossem dominados, fossem exilados, fossem levados para outro lugar, Deus garantia que os traria de volta, né? E no finalzinho do capítulo 14, nós vemos também Deus dizendo que vai restaurar esse povo, vai curar esse povo e a fazer deles uma árvore com raízes profundas que daria bons frutos para abençoar outras pessoas.
E isso nos faz lembrar de uma promessa que Deus havia entregue a Abraão, né? De que a descendência dele, o povo que sairia de Abraão, que seria tão numeroso quanto as estrelas do céu, seriam capazes de abençoar toda a terra. Não por eles mesmos, né? Mas pela bênção que Deus havia derramado sobre eles. Esse povo um dia abençoaria toda a terra. E é isso que Deus objetiva fazer com esse povo, né? Deus deseja salvar os israelitas, restaurá-los e usá-los como bênção para outros povos, para outras pessoas. E no finzinho ali do capítulo 14, nós também temos uma mensagem muito importante, porque é como se as palavras de Oséias encerrassem, sabe? E o narrador entregasse uma palavra específica a nós, porque ele pergunta ali no finzinho do capítulo 14, quem é sábio, né? Sábio é aquele que é capaz de ler as palavras de Oséias, de refletir nelas e de compreendê-las. E através do livro de Oséias, nós não apenas entendemos um pouco da história dos israelitas, mas nós extraímos lições preciosas para a nossa jornada também, né? Em determinado momento da vida, qualquer uma de nós pode ter dado as costas para Deus ou pode ainda dar, infelizmente, né? Não às vezes de se esquecer de Deus por completo, mas em pequenas atitudes do dia, sabe? Nos impedindo de confiar mais nele, de depender mais dele, ou de nos rebelando através de uma coisa que ele nos pediu para fazer e a gente vai lá e não faz. Mas o livro de Oséias nos mostra que não vale a pena dar as costas a Deus, que não vale a pena rejeitar esse Pai que nos ama. Assim como Deus chamou para si os israelitas, os tirou do Egito, né? Cuidou deles quando eles estavam lá no deserto e durante todo o processo, ao ponto de entregar o filho dele para morrer por eles, né? Deus também fez isso conosco, né? Ele chamou cada uma de nós do nosso vale de dificuldades, da nossa escuridão, do lamaçal do pecado e restaurou cada uma de nós. Que em nossa jornada a gente jamais venha a dar as costas para esse Deus, que a gente jamais venha a abandoná-lo, mas que nós possamos permanecer firmes na presença dele para viver tudo aquilo que ele tem para nós, para ser quem ele nos criou para ser, para viver para agradá-lo, para fazê-lo sorrir e também para ser abençoada, porque quando nós obedecemos e andamos nos caminhos do Senhor, nós colhemos os frutos da obediência, né? Então que nós possamos permanecer firmes nele. E outra coisa muito importante para a gente permanecer firme e que o livro de Oséias nos mostra é a importância do conhecimento. E nós vimos ao longo do livro de Oséias que o povo pereceu justamente pela falta de conhecimento, quando eles deixaram de entender a Deus, de estudar, né, de permanecer conhecendo a lei, de meditar na lei, de estar na presença do Senhor, eles deixaram que o pecado entrasse, que entrasse em comportamentos idólatras, outras religiões, outras práticas abomináveis a Deus. E isso pode acontecer com a gente também, quando a gente não conhece a Deus, não passa tempo com Ele, não se dedica na obra, mas também não se dedica em estar com Ele diariamente, nós corremos o risco de também não conhecer a Deus e de ser levado pelas influências que nós recebemos o tempo todo. Então que o livro de Oséias também nos alerte e nos atente para isso, sobre a importância de buscar conhecer a Deus, de buscar estar com Deus, de buscar crescer em conhecimento, em graça, em misericórdia, em amor. Porque não basta só conhecer a letra, né? É preciso praticar a palavra de Deus também. Então que a gente se empenhe nessa jornada de conhecimento, de amor a Deus e também de transformação, deixando que Ele nos molde diariamente para que nós possamos ser tudo aquilo, né, que Ele nos criou para ser. Sem dúvida, o livro de Oséias é um material riquíssimo, né? Cheio de lições preciosas, de reflexões poderosas. E nós poderíamos ficar aqui horas a fio conversando a respeito e extraindo lições e aprendizados. Mas eu vou encerrar por aqui e espero que as reflexões desse vlog, que as explicações tenham te ajudado a compreender melhor esse finzinho do livro de Oséias e que todo esse projeto do Study Bible tenha abençoado a sua vida. Te espero encontrar no próximo vídeo do Study Bible para nós iniciarmos uma nova leitura, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde e que seu amor por obedecer, conhecer mais a Deus e estudar mais a palavra só cresça aí no seu coração. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Deus te abençoe e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.